E agora vamos conversar sobre abuso de autoridade. Eu acho que essa já é a terceira tentativa de gravar esse vídeo. Na primeira o cachorro atacou o papel, saiu correndo com ele, depois chegou coisa. Mas agora vai. Bora lá, aula resumo, abuso de autoridade. Já está aí na tela para vocês, já com as marcações das aulas anteriores que eu tentei gravar e não consegui. Mas bora lá. Conceito de abuso de autoridade. As condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticados pelo agente com a finalidade específica de prejudicar a outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Bom, pessoal, quando a gente fala sobre abuso de autoridade, tentar falar devagar para não gaguejar, temos que ter em mente o seguinte, tem que ter a finalidade específica por parte do agente, no caso o abusador, por assim dizer, o cara que está cometendo o crime de abuso, e essa finalidade específica pode ser de alguns tipos. Ela tem que ser ou para prejudicar outra pessoa, ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Então o cara fez isso aqui para prejudicar alguma pessoa em específico, ou vai beneficiar algum parceiro dele, ou beneficiar a ele mesmo, como está dizendo aí. Ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Ou seja, o cara fez na safadeza mesmo. Ele abusou ali da autoridade que ele detém por ser um agente público, porque ele quis. Então, isso é uma modalidade de abuso de autoridade. Um caso clássico é de um policial militar lá no DF, que ele está, inclusive o nome dele é Bruno, Capitão Bruno, que ele está numa situação de manifestantes, ele pega como se diz, aquela coisa de gás e joga em direção à galera. Aí o cara que sofreu o abuso, né, por assim dizer, diz por que jogou esse gás de pimenta na gente se a gente respeitou o limite. Ele fala, porque eu quis, vai lá e denuncia. Essa é uma situação de abuso de autoridade. Claro que a gente não sabe o contexto, não sabe se realmente houve um excesso e tudo mais, mas claramente ali a gente vê que houve um abuso por parte do policial. Isso é comum, felizmente, mas acontece. Então, essa é uma situação prática do crime de abuso de autoridade. Lembrando que essa aula que a gente está conversando aqui, o intuito dela é direcionar para a IBFC, porque tudo que está aqui na tela é da IBFC, então vai ter coisas que vão ficar de fora e é reta final. Bora lá. Os crimes previstos na Lei 13.869 de 2019, ou seja, é uma lei recente, essa lei ela revogou a Lei 4898 lá de 1965, 64, se não me engano, 67. Enfim, é uma lei que não existe mais, ela foi uma lei revogada, é uma lei de 2019, são de ação penal pública incondicionada. Então, algumas questões podem vir, dentre as alternativas, assinar a alternativa incorreta sobre a lei da abuso de autoridade. Pode ir lá. A lei da abuso de autoridade tem crimes de ação penal pública condicionada. Essa questão vai estar errada, porque todos os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Então, isso aí é uma boa questão de prova, uma boa pegadinha. Então já tem aqui, e a IBFC já cobrou 3 questões nesse sentido. Então com isso aí, você já vê que ela gosta desse tipo de pergunta. E ainda mais de uma prova que vai ser basicamente texto e lei. A gente está conversando aqui para a PEM Paraíba, Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, e é uma pegada de texto e lei. Então nós temos o seguinte, sujeito ativo do crime de abuso de autoridade é qualquer agente público, servidor ou não da administração direta ou indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes, da União, Estado, DF, municípios e de território. Atualmente nós não temos nenhum território, aqui no território nacional, sendo bem redundante, não tem nenhum território. Mas caso houvesse, poderia ser classificado também um agente público lá, beleza? Então é interessante a gente saber a classificação do que é um agente público, porque pode também misturar com uma questão lá de direito penal, perguntando sobre compulsão, peculato, mais especificamente, beleza? Então pode ser que venha um conceito de agente público. Então é interessante a gente saber, reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, isso aqui é bem interessante de você entender, ou sem remuneração. Ou seja, o que seria esse ainda transitoriamente ou sem remuneração? Seria o cara, o mesário. Seria ali o cara que está trabalhando transitoriamente para a administração pública, ou seja, por um dia específico, sem remuneração, porque ele não vai receber um dinheiro, ele vai receber uma ajuda de custos. Porque aí o cara está lá o dia todinho, sem comer, sem nada, mas faz estar chicotada. Então não é assim que acontece. Ele vai trabalhar ali sem remuneração, vai ter apenas uma ajuda de custo. E caso ele cometa uma infração penal que tipifique ser um abuso de autoridade, ele vai ser responsabilizado também, porque ele está na condição de ser um agente público. Beleza? Por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função.
Tal, beleza. Tudo isso aqui são as fórmulas que pode ser classificado um agente público. Ele pode ser por eleição, pode ser uma nomeação específica. No caso, o cara está sendo nomeado ali para ser um mesário. Designação, mesma coisa. Contratação específica para alguma coisa. Enfim, tudo isso que envolva a atividade pública que alguém possa vir a exercer está classificado também como possível, na verdade, como um certo agente público. Ele pode ser responsabilizado pelas condutas que ele fizer. Continuando aqui, nós temos o seguinte: o artigo 2º da lei diz: é sujeitativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não. Aí entra naquele critério que a gente conversou anteriormente, da administração direta, indireta, fundacional, ao par, beleza. Compreendendo, mas não se limitando a servidores públicos e militares ou pessoas equiparadas, membros do poder, dos 3 poderes aqui, como vocês podem ver, legislativo, executivo e judiciário, membros do MP e também membros dos tribunais e conselhos de contas. Pronto. Aqui tem a lista da galera que pode cometer abuso de autoridade, mas em 2022 a IBFC inovou. Ou seja, lá na prova da PC Bahia em 2022, a IBFC trouxe uma questão da abuso de autoridade envolvendo o artigo 2º e ela exigia que o candidato soubesse quem é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. E ela trouxe essa questão aqui que vocês estão vendo na tela. Deixa eu dar um zoom para a galera que está vendo pelo telefone. Bom, os membros do Poder Legislativo, na verdade, ele quer saber o seguinte, ó, excluem-se do alcance da lei da abuso de autoridade. Ou seja, não é servidor público ou agente que esteja trabalhando para poder ser punido. E a resposta aqui, ó, é a letra C, colaboradores da administração pública. Perceba que todo mundo que está aqui nas outras alternativas A, B, D e E estão previstas aqui no artigo 2º. Vocês estão vendo aqui, ó. Essa galera está prevista lá. Beleza. Com exceção da letra C, que diz o seguinte, ó, resposta à letra C, ela entendeu no sentido terceirizado, ou seja, aquele cara que está trabalhando ali como vigilante, ele não poderia ser responsabilizado na lei de abuso de autoridade segundo a IBFC, porque ele é um terceirizado. Então, foi uma questão pesada, recente, inclusive, e para a carreira policial. Então, foi de suma importância trazer para vocês aqui como pode ser que venha na prova. Então, o terceirizado que trabalha para a administração pública ali, ele não pode ser classificado como servidor público, como agente público para ser responsabilizado na lei de abuso de autoridade, segundo a IBFC. Lembrando que a gente está trabalhando especificamente em cima da banca. E aqui, os crimes já cobrados pela IBFC. A gente sabe que tem um rol bem grande de crimes previstos na lei de abuso, mas aqui eu trouxe para vocês tudo que a IBFC já cobrou em prova. Isso não exime você de ler o restante dos crimes, mas saiba que ela gosta desse aqui, ó. Configura abuso da autoridade ou agente público o ato de constranger detento. Ponto. Perceba que eu estou marcando os verbos, porque quando vim cobrando uma possível pena, ou na verdade um possível crime de abuso de autoridade, é interessante você saber os verbos. Então tem aqui, ó, constranger detento mediante redução de sua capacidade de resistência a submeter-se à situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei. A prova pode vir, a questão pode vir o seguinte, ó, traz tudo isso igual e no final coloca aqui, ó, constrangimento autorizado em lei. Pronto. Se trouxer constrangimento autorizado em lei, a questão vai estar correta. Por quê? O cara trabalha para isso, não vai constituir abuso de autoridade. Aí vai ter que fazer uma reavaliação, né? Configurar abuso de autoridade? Não. Caso ele faça um constrangimento, um ato previsto como um constrangimento, mas seja tipificado em lei, e ele está fazendo isso no trabalho dele, não vai ser considerado um abuso de autoridade. Por exemplo, identificação datiloscópica, ou, sei lá, algemar o cara. Cercear o direito de liberdade dele. Então, tudo isso são condutas que o policial ele vai produzir, vai fazer no seu cotidiano e não vai ser considerado abuso de autoridade, porque tem respaldo legal, como vocês estão vendo aqui na tela. Se fizer uma pequena adaptação, uma questão pode ser trocada todo o seu significado. Seguindo aqui, a gente tem, ó, configurará abuso de autoridade, o agente público o ato de constranger a depor. Perceba novamente o verbo constranger. Sob a ameaça de prisão, pessoa que, em razão do exercício de profissão, tem o dever de resguardar o sigilo profissional. Então, já busca aí nos seus resumos quem tem o direito de resguardar o sigilo profissional. Então, já pega lá.
configurará abuso de autoridade o agente público o ato de constranger depoente, ou seja, o cara está falando ali, ó, o cara foi preso e tal, e ele está constrangendo o cara a continuar com o interrogatório sempre que esse tenha decidido por exercer o direito ao silêncio. Na nossa Constituição, está lá, é possível exercer o direito ao silêncio. Aí digamos que eu fui preso, estou lá depoendo, né, o depoente, estou fazendo meu depoimento. Então, beleza, estou lá depondo sobre a situação e eu decido, não vou falar mais não. Vou exercer meu direito ao silêncio até que meu advogado chegue, ou eu simplesmente não quero mais falar e pronto, eu tenho esse direito. Mas o policial continua a me constranger, se tu não falar o negócio vai ficar meio estranho do teu lado. Só tá eu tu na delegacia, ou seja, começa a fazer pressão psicológica ali, ou se não a pressão física mesmo, ele meio que incentiva ao cara a falar, continuar o depoimento. Isso é um crime de abuso de autoridade, beleza? Bora lá. E por fim, a queridinha da IBFC, que é o crime mais cobrado acerca do abuso de autoridade, que diz o seguinte, ó, a divergência, ou seja, a diferença ou o não entendimento da interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. O que é que ela faz? Ela tira esse não. Ela tira esse não e diz que vai ser um abuso de autoridade. O fato de divergir na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos. Isso não é um abuso de autoridade. Na verdade, isso é um meio que, deixa eu ver, é como se fosse a liberdade do juiz de interpretar os fatos do delegado. Então, olha, eu vejo esse fato como determinada situação. Fulano não vê diferente. Essa divergência entre pessoas envolvidas no caso não vai configurar abuso de autoridade. Mas a IBFC vai lá e troca, tira a palavra não, suprime ela e diz que vai ser abuso. Fica ligado nessa pegadinha, que ela é bem recorrente, como está dizendo aí, ó, aquele da IBFC. E agora sobre responsabilização. Essa lei prevê as penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade, que são prestação de serviço à comunidade com entidades públicas, já marca aí. Ela vai misturar isso daqui tudo. Suspensão do exercício do cargo, função ou mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com perda dos vencimentos e das vantagens, que aí é demais, né? O cara comete um abuso, aí vai ser suspenso e ainda fica recebendo por isso, aí realmente seria uma epidemia de abuso de autoridade. E, por fim, aqui a dica. Responsabilidade civil e administrativa são independentes da criminal. Marca aí, porque a questão ela vai vir misturando isso tudo aqui, ó. Não se poder mais questionar sobre a existência ou autoria de fato quando essas, ou seja, a criminal, tenham sido decididas no juiz criminal. O que é que vai acontecer? A responsabilização da lei de abuso realmente independe. Civil, penal e administrativo. Elas são separadas. Porém, se na esfera penal houver um excludente de ilicitude, o cara ele cometeu um determinado... foi julgado ali que não houve o crime ou coisa do tipo, ela vai afetar a civil e a administrativa. Porém, o inverso não acontece. Beleza? Então, a penal ela tem esse poder realmente de afetar as demais, nesse caso específico que eu falei. Caso contrário, elas são independentes entre si. E agora, nós temos o efeito da condenação, que a gente já falou para cima. Nós vamos ter os efeitos e as penas restritivas. Qual é o efeito? Indenização do dano, ou seja, um efeito civil. A inabilitação para exercer o cargo pelo mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Marca bem isso aqui, porque ele vai misturar, vai colocar que é de 1 a 6 meses, batendo aqui com as penas restritivas, que na verdade a suspensão é de 1 a 6 meses. E a inabilitação é pelo cargo de 1 a 5 anos. E aqui de 1 a 6 meses. E a perda do cargo, mandato ou função pública. Tudo isso aqui são efeitos da condenação, que são diferentes das penas restritivas de direito. Penas restritivas de direito, quase não sai. Que é prestação de serviço à comunidade, suspensão do cargo, função ou mandato pelo prazo de 1 a 6 meses. Fique ligado porque ele vai confundir, na verdade vai misturar, de 1 a 6 meses, de 1 a 5 anos, que são coisas diferentes. E as penas restritivas de direitos são bem cobradas pela IBFC, prestação de serviço à comunidade. Somente isso aqui, ó, já foi cobrada mais de 2 vezes. Se não me engano, foram 3 vezes que foi cobrada essa situação aqui. E com isso, encerramos mais um vídeo aqui de aula resumo, dessa vez para abuso de autoridade, PAPEM, Paraíba, Corpo de Bombeiros. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aqui nos comentários, que a gente vai conversar sobre mais leis futuramente. Valeu!